seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Própria. Hoje, com o tema A Mulher como Líder Espiritual, com Camis Bárbara, nós estamos ao vivo. Já convidamos você a se inscrever no canal, curtir, comentar, caso você também se interesse pelo assunto, compartilhar com os amigos. Então, a primeira coisa que a gente recomenda sempre aqui, quando a gente está com atividade, programa todos os dias, é se inscrever no canal para você ser lembrado das próximas atividades. Isso aí já está ajudando também o canal a crescer também em número de inscritos e também em visibilidade quando você compartilha com outras pessoas. Lembrando que que essa entrevista vai ficar ao vivo. Nós tivemos um pequeno probleminha no início da live que nós fizemos alguns minutos atrás, então a gente vai começar tudo do início, tudo do começo, então é ao vivo e acontece mesmo, então a gente vai iniciar nosso bate-papo com ela, a Thamis Bárbara, que está no Rio de Janeiro. Olá, Thamis. Obrigada, Samuel, e pela paciência. Problemas fazem a gente aprender, né? Pois é. E por falar em aprendizado, como é que você começou os seus aprendizados sobre essas conexões espiritualistas, ou melhor, religiosas, né? Como é que foi seus aprendizados religiosos iniciais, antes de você se tornar uma iniciada na tradição dos Ojibwe? Então, como eu falei, já muitas pessoas sabem desse meu percurso, né? Eu cresci em Manaus, no Amazonas, criada por 3 mulheres, né? Minha mãe, minha tia, minha avó, conhecedoras profundas das ervas, dos óleos. Não é uma coisa assim comum em todas as famílias, embora todo mundo tenha ouvido falar, mas é uma cidade assim muito colonizada mesmo, né? Então assim, farmácia é o que se procura quando você está doente, né? Hospitais. Então, eu tive esse prazer de ser iniciada principalmente nos métodos de cura com ervas e óleos pela minha própria mãe, tia e avó, como eu falei, no Amazonas. Muito bem. Aí lá no Amazonas você teve esse contato com as ervas, e aí depois você teve uma experiência, né, de viajar pela América Central. Conta um pouquinho sobre isso. A América Central foi um momento assim muito especial na minha vida, né? Eu estava passando por uma crise espiritual muito grande. Eu tinha casado com 18 anos, então com 21 já separada foi muito duro para mim. E eu acabei fazendo uma escolha, né? E de buscar uma identidade minha que eu não conseguia muito me encaixar. Desde pequena eu não conseguia muito me encaixar na minha própria família, talvez as cores das pessoas ou o jeito de ser. Eu sempre gostei muito mais de algo ligado à terra ou um misticismo, né? Então, eu precisava entender um pouco mais sobre esse meu lado latino-americano, o que foi maravilhoso, porque eu tive contatos assim incríveis, né, ali para mim, sem eu perceber, eu estava sendo iniciada, né, no xamanismo, no contato com os indígenas mexicanos, usando pela primeira vez o peiote, depois tendo encontros assim magníficos, místicos na Guatemala, mesmo numa igreja católica, que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, acompanhada com um amigo francês de 21 anos, eu tinha 23, como eu falei, um contato assim incrível da gente entrar na igreja. Hoje em dia, eu sei que você faz tendas de suor, Samuel, então você sabe que a gente usa o cedrinho, né? Era uma igreja assim que não tinha bancos e ele era todo, o chão era todo coberto de cedrinhos e tapetes no chão para as famílias estarem ali rezando. Foi uma coisa assim muito linda. Meu amigo, por exemplo, entrou descrente, né, agnóstico, e saiu crente, ele disse. Agora eu acredito, né, de tão poderoso que foi aquele encontro. Então eu tive esses encontros, depois encontros assim muito importantes para mim, que me ajudaram na minha formação. Eu sou pedagoga, né, especializada em educação de adulto, tenho uma pós-graduação na Bélgica, então a minha pós-graduação na Bélgica foi justamente em cima dessa minha viagem e esse contato com a educação de adultos, principalmente alfabetização de adultos.
Então, as coisas foram acontecendo comigo de uma forma assim, um tanto quanto natural, e hoje, olhando do momento onde eu estou, né, eu fui vendo as minhas crises me levando a essas iniciações e encontros magníficos, né? Eu não tive, assim, não posso dizer que terminou ali, né? Porque por mais que eu tenha tido um contato e aprendizado do social e que me fez, na Bélgica, fazer trabalhos sociais, né? A minha alma nunca gostou de eu estar muito separada dela, né? Então, assim, eu podia até continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo, que era muito bonito, era muito gostoso fazer, mas no momento que eu voltei para o Brasil, né, nós fizemos a opção, eu e meu marido voltarmos para o Brasil, eu senti que aconteceu pela segunda vez, lá por volta dos meus 28 anos, essa crise espiritual, que a gente pode chamar de emergência espiritual, que é quando você está tendo, assim, uma forma de impedir que a sua alma venha para fora, ou seja, que ela se manifeste, né? E aí, tendo tido essa segunda crise, né? Eu realmente tinha que procurar mais a fundo e com mais seriedade, né? Voltar às origens. E como é que foi essa sua busca de volta, de retorno às origens? Eu tive a honra de ser convidada para um congresso em Manaus, chamado Tecnologias do Sagrado, organizado pela Organização Mundial da Psicologia Transpessoal, onde eu conheci, assim, excelentes mestres, Michael Harner, a sua esposa, o Stanislaw Grof, que é da emergência espiritual, né? E muitos xamãs, né? Nesse encontro tinham 36 religiões, 800 pessoas, né? Num hotel muito conhecido em Manaus, o hotel da Varig, né? Assim, 5 estrelas, assim, foi muito interessante. E eu conheci a futura mentora, minha futura mentora, Kelly Van Houten, né, que me convidou para vir até o Canadá, e eu tive essa sorte, assim, dela estar trabalhando com várias etnias, né, Mohawk, Ojibwe, Potawatomi, foi bem forte, assim, esse primeiro contato, foi a minha segunda tenda de suor, eu já tinha feito aqui no Brasil a minha primeira tenda de suor com Dom Vidal, que vem dos Andes, né, então, eu estava ali sendo exposta pela segunda vez a uma tenda de só que eu estava fazendo com mulheres, e num contexto, assim, tão diferente de tudo que eu tinha imaginado, eu lá do Amazonas, né, assim, estando num contexto cheio de coisas tão diferentes, pinheiros, aqueles cheiros diferentes, e alguma coisa ali, mesmo que fosse tão diferente de tudo que eu conhecia, minha alma foi começando a se reconhecer, né? Como se ela se lembrasse de coisas, não vou nem entrar no mérito de vidas passadas, alguma coisa despertou em mim ali que eu tinha encontrado a minha casa, né? E aí, para encurtar uma história enorme, né? Porque aí eu fiquei trazendo essa senhora para o Brasil, ela vinha 2, 3 vezes ao ano, eu ia também ao Canadá 2, 3 vezes ao ano, e fui sendo apresentada para vários métodos e várias pessoas, né? Que me chamavam de Irmã do Sul. E aí essa Irmã do Sul ficou feliz, né? E passou a utilizar, né, essa filosofia como a minha filosofia de vida, inicialmente, né, como uma coisa pessoal, né, criar meus filhos também nessa filosofia, e posso falar um pouquinho, gosto muito de falar desse meu lado, assim, de ser iniciada por mulheres, né, no caso, na infância, por essas mulheres maravilhosas conhecedoras dessas ervas, né, minha mãe, minha tia, minha avó, e agora uma importância também muito grande no contato com as líderes mulheres. Uhum. Eu quero voltar um pouquinho nisso que você tinha falado da sua experiência lá com 23 anos.
na sua viagem na América Central, que você falou sobre 2 pontos, e citou esse segundo ponto também agora há pouco, que é o peiote. O que é o peiote e como é que foi essa sua primeira experiência? Como é que foi para você essa primeira experiência com o peiote, já que você fez aqui, foi nos Andes, né? Não, foi na América Central. Foi no México, o primeiro encontro. Eu tinha lido o livro do Castanheda, né, A Erva do Diabo, então estava com ele bem assim, ainda bem vivo na minha vida, né, assim, bem na memória, e eu tinha um interesse muito grande. Essa minha viagem, além de encontrar esse meu lado latino-americano, eu precisava me reencontrar latino-americana, que o brasileiro geralmente não se vê latino-americano, eu tinha essa necessidade, né? E como a minha viagem, meu interesse era em cima de educação de adultos, né? Eu fui para Pátzcuaro, no México. Ali eu tive contato com alguns professores maravilhosos, né? Onde tinham passado professores e educadores renomados brasileiros. Então eles me receberam com muita alegria, muito jovenzinha, muito interessada, né? Na questão da educação. E nesse local, esses professores filósofos, né, me levaram até o deserto, e no deserto me apresentaram com quem eles aprendiam, né, a utilizar o peiote, que é um cacto, né, eles me ensinaram a tirar aquele veneninho que tem nele, despelar, né, então essa minha primeira experiência foi assim, sem muito procurar. Eu não estava procurando exatamente isso, mas se apresentou dessa forma. Não posso dizer que não fiquei com um certo medo, né? Porque quem lê o livro do Castanheda sabe que ele passa por algumas iniciações bem fortes, e foi o primeiro momento que eu tive visão sobre os meus chakras. Então, durante uma miração, né? Como a gente usa para ayahuasca esse nome, miração, para as visões que você tem. Normalmente as pessoas podem ter outras sensações, sentimentos, né, audição apurada, e no meu caso é visão. Então eu tive esse primeiro contato, o que eram chakras, que cores eles tinham, né? Eles passavam pela janela e entravam e me adentravam. Tive também umas rebordoses não muito prazerosas, mas também depois só tive mais 1 ou 2 contatos com peiote na minha vida, porque essa escolha, ela não é só de uma mão única, né? Não é só você querer. As próprias ervas, elas te procuram, se é o caso, né? Então, no meu caso, eu fui mais procurada pelo som do tambor, para visões, para ter alterações de consciência, do que efetivamente as plantas enteógenas, Samuel. Então, foi foi interessante você fazer essa pergunta agora, que quando a gente caiu, né, na primeira vez que a gente estava falando sobre isso, eu não comentei com você, mas nesse encontro com a erva, né, eu entendi muito bem que ali eu estava sendo iniciada por ela, não era eu que estava procurando, né, não é uma coisa de você só querer, né, não é você o controlador vamos dizer, dessas iniciações, né. E você citou o Dom Vidal como sendo a primeira cerimônia de tenda do suor que você teve. E como é que Uhum. foi a sua primeira tenda do suor com os Ojibwe? Tá. A minha primeira tenda de suor foi com uma mulher, né, uma líder maravilhosa, Lilian Pitawanaque, muito respeitada. E respeitada não porque desde criança ela foi especial, ou cresceu numa harmonia, né? Pelo contrário, ela foi retirada, como a maioria das crianças, obrigatoriamente, né? Eles chamam de 60 Scoop, que é como se fosse assim a última chamada, né, nos anos 60, daqueles que ainda tinham os filhos criavam de uma forma tradicional. Então, ela foi nessa leva e ficou aí dos 5 aos 17 anos internada, longe dos pais, né, para aprender a ser canadense e deixar de ser indígena.
o que quebra a alma das pessoas. Então, existem muitos debates, livros escritos sobre isso, né? Até hoje é uma dor muito grande. E ela saiu quebrada e procurou nas drogas, né, na bebida, o conforto que ela achava que poderia encontrar, como muitas pessoas, né? Eu não sei se você sabe, mas no Canadá, 90% dos presos são indígenas, porque se meteram em problemas de droga, bebida, violência doméstica. Então, tem vamos dizer assim, uma leitura, se você for fazer uma leitura crua, como se todos os indígenas, né, ou quase todos os indígenas, tivessem problemas com a lei. O que se fala muito hoje é que houve uma quebra na alma, né, e a gente vê isso de uma forma muito tranquila. Se a gente for ler bastante sobre todas as etnias, nós vamos ter essas quebras, né, no contato com uma outra cultura. E aí, no caso, ela saiu dali muito quebrada, entrou em contato com várias pessoas também que não estavam na sua harmonia, e no momento onde ela estava, assim, talvez na noite escura da alma mais dura, né? Para ela foi bem longa essa noite escura da alma, não foi só um ano, mas ela foi no fundo do poço, e quando ela ressurgiu como uma flor de lótus, né? Ela surgiu da lama, ela disse assim: agora eu vou voltar a ser indígena. E nesse percurso de voltar a ser indígena, ela também foi aceita pelos anciãos da sua tribo, né, e foi autorizada a fazer tenda de suó, né, depois de ter feito várias, né. Então, quando eu a conheci, ela já tinha mais de 50 anos, ela já estava conduzindo tendas de suó há muitos anos, não só para mulheres, mas para homens também. Iniciava pessoas, ela tinha iniciado essa minha mentora, Kelly Van Houten, e nesse primeiro encontro ali, eu tive pela primeira vez, assim, esse nome que ela se dirigiu a me chamar de Irmã do Sul, né? Me deu, assim, como eles fazem com todas as pessoas que chegam, que são apresentadas, não qualquer turista, né? Que está curioso, que vai lá e eles vão receber assim, mas eles me receberam com muito carinho, muito amor, né? E eu estava ali, já na minha primeira tenda de suor, ancorando a Porta do Sul, por exemplo, para que eu sei que você conhece como é que funciona uma tenda de suor, então ela já me colocou ali, ancorando essa Porta do Sul, né? Como irmã do Sul. No momento que você comentou sobre a sua história, você falou sobre a quebra da alma, e também quando você comentou sobre a história da Lilian, também falou sobre a quebra da alma. A quebra da alma seria o mesmo que a perda da alma? Como é que você vê isso? E quais são as causas comuns das pessoas do cotidiano, do dia a dia, das grandes metrópoles também, de quebra da alma ou perda da alma? Uhum. Existe um termo que é emergência espiritual, né? Ou seja, você pode ter uma urgência na emergência, né? No meu caso, eu tive 2 urgências dentro da emergência, né? A emergência, quando você está se desenvolvendo espiritualmente há muito tempo, né? Assim como um crescimento do seu corpo físico, que você vai se desenvolvendo naturalmente, né? Dizem que adolescentes têm dor na perna porque a perna cresce muito rápido, né? Então, uma dor, né, aparece na alma quando alguma coisa grave, como um trauma, acontece, né, para a pessoa. Nesse percurso, né, de eu visitar bastante o Canadá, essa minha mentora me apresentou a irmã dela, que tinha feito a formação completa, né, muito reconhecida pelo Instituto Michael Harner. Ela me fez um resgate de alma, que é um método que vem dos xamãs, tanto aqui da América do Sul, como os siberianos. Michael Harner utiliza não plantas enteógenas, mas som, principalmente, tambor, flauta, maracá, e ela me fez esse resgate de alma. Não entendi muito bem na época,
mas era considerada como um rito de passagem. E depois que eu passei por esse rito de passagem, um ano depois, eu percebi que a minha vida tinha dado uma volta, assim, tinha ido num crescente de 180 graus, né, de onde eu estava. E eu falei, caramba, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero ajudar as pessoas a darem essa volta, né, porque eu tenho essa marca de curadora do Kiron, né, do ferido, aquele que passou por situações, conseguiu sair delas, e aí, então, entende muito bem outras pessoas que estão passando por ela, né. E hoje em dia, Samuel, a minha prática, eu posso dizer assim que o meu aprendizado foi muito graças a todas as pessoas que vieram até mim, né? Porque cada caso me ensina uma saída. Na verdade, assim, quando a gente altera a consciência com o som do tambor, e eu tenho esse desejo de ajudar a pessoa resgatando a sua alma, né? Eu sou levada para muitos mundos e muitas possibilidades. Eu não tenho assim um script, né? Por exemplo, eu falei de trauma, né? De quebra, parece uma coisa assim ruim. Eu já tive que recuperar pessoas de um sonho muito bonito, que a pessoa ficou presa, aprisionada num sonho bonito, né? Ou um momento tão fantástico que pode ser considerado como um trauma, mas não um trauma dolorido, mas um vislumbre tão grande da beleza, da luz, que ela ficou aprisionada, essa pessoa ficou aprisionada, ou num sonho bonito, ou num momento muito bonito, tá vendo? Então, esse nome quebra, talvez eu não usasse com tanta facilidade, porque eu tive essas experiências com coisas muito bonitas, né? Observando, acompanhando clientes, né, pacientes nesse método. Uhum. A gente colocou o tema como sendo a mulher como líder espiritual. Como é que é vista a mulher como líder espiritual na tradição Ojibwe? Tá certo. Então, os Ojibwe, eles não são matriarcais como antropologicamente falando, né? Tanto que quem dá o clã para a criança é o pai, né? Mas a mulher, ela é vista como algo muito, muito importante, né? Primeiro que ela é a mais próxima, ela é a doadora de vida, como a terra, né? Então ela é a mais próxima, vamos dizer, da classe humana para com a terra, né? Então ela é muito laureada por isso. Nessa tradição também existem muitas separações, vamos dizer assim, de tarefas, né? A mulher se ocupa das ervas, da cozinha, dos filhos, né? Da água, e o marido, o homem dessa tribo, ele iria então caçar, trazer a caça, trazer a madeira, né? Alimentar o fogo, né? Isso, claro, que antes do contato com os colonizadores e depois desse contato, se eu falar, por exemplo, hoje que as mulheres Ojibwe são respeitadas, eu diria que eu estaria mentindo, né? Seria mais assim, tradicionalmente o que eu estou falando, as mulheres vão ser muito respeitadas. São ainda muito respeitadas. Existem casos onde os Ojibwe que não fizeram a opção de ser de uma outra religião, mas seguir a sua própria, né, a sua própria tradição, a mulher que depois dos 50 anos, né, se torna então uma anciã, uma sábia, ela é mais importante do que um chefe, por exemplo, de guerra ou um chefe político. Ela é chamada de mãe do clã. E essa mãe do clã, ela não diz muitas coisas, pode ter um conselho muito grande e forte em relação a alguma coisa para ser decidido, né? Pode-se passar 3, 4 dias, uma semana se discutindo aquilo, e ela é assim como uma juíza, né? Depois que todo mundo discutiu, e agora realmente a gente tem que decidir sim e não, olham para ela, ela simplesmente vai dizer assim ou assim, para definir o veredito final, né?
em relação a qualquer coisa. Então, a mulher, ela é vista como algo muito importante, caso se siga ainda, né, naquela reserva, ou entre aquele grupo de pessoas, a tradição Odibo. Eu não estou falando que ela ela é seguida em todo o território, não. Por exemplo, eu visitei James Bay, que é o bem norte do estado de Ontário, já bem próximo ao Mar do Norte, já é no Mar do Norte, né? E ali é uma comunidade de 500 pessoas, 7 igrejas neopentecostais, batistas, católicas. Então, assim, eu não posso lhe afirmar que em todas essas todas essas tradições, a mulher vai ser tão respeitada. Estou falando mais da tradição Ojibwe mesmo. Uhum. Nessa tradição Odibo, você citou que quem nomeia, quem direciona de qual clã são os pais. E nessa premissa mais tradicional, nessa conexão tradicional de denominar clãs, você tem ideia de quantos clãs ou como são denominados esses clãs, ou qual é o clã também da Lilian, da sua mentora? Uhum. O que é clã para os Ojibwe, né? É uma forma que eles dizem que o Criador deixou na Terra para organizar a população, né, que estava crescendo, e era uma forma também de controlar politicamente as diferenças. Existem 7 clãs principais, 2 deles são de líderes, né? Existe o clã dos professores, dos poetas, dos artistas, existe o clã dos gentis, né, daquelas pessoas muito boas, existe o clã dos policiais, existe o clã dos curadores, né? Então, esses clãs, eles eram agrupamentos, inicialmente, para organizar politicamente as pessoas, né? Depois, com o tempo, então, os Odibo fizeram essa opção de, por exemplo, se você é Ojibwe do clã da tartaruga, que é um clã do peixe, né? Que é de pessoas intelectuais, poetas, professores, né? Casou com alguém de uma outra nação. Os filhos vão ser, então, do clã da tartaruga, porque o pai era Ojibwe, né? Então, é isso que eu falo. Hoje em dia, nós usamos também receber o nome das pessoas e um clã, né? Isso para algumas pessoas que têm essa qualidade. Não é todo mundo que recebe o clã e o nome de uma pessoa espiritual, né? Então, no meu caso, por exemplo, não sendo Ojibwe, não tendo a carteirinha Ojibwe, né? Uma indígena me reconheceu mulher beija-flor, né? Que é o meu nome espiritual, do clã do pássaro trovão. Então, eu não tenho pai nem mãe Ojibwe e recebi um clã diretamente de alguém que intuiu, né, ou recebeu do mundo espiritual esse meu clã. Eu posso passar para uma filha, caso eu sinta isso, que essa filha tem algo com esse clã, que é o caso, eu passei para minha filha o clã do pássaro trovão. Já meu filho não tem muito a ver com o clã do pássaro trovão, ele tem mais a ver com o clã da tartaruga, então ele é do clã da tartaruga, né? E meu marido, que recebeu dessa minha mentora o clã dele, ele é do clã do lobo. Então, assim, se fosse uma família tradicional Odibo, o meu marido tinha passado, então, o clã do lobo, tanto para minha filha como para o meu filho. Então, espiritualmente é possível hoje se organizar de outra forma que não tradicionalmente. Uhum. Então vamos lá, para as pessoas também se localizarem, quais os assentamentos, os locais das reservas nativas, indígenas, dos Ojibwes, as reservas. Vou até pegar aqui, que você até mandou um mapinha, né? Vamos abrir também ele aqui para a gente ver. Share screen, vamos ver aqui. Olha aí. Fala um pouquinho aí das reservas. Aqui no meu, tá aparecendo bem pequenininho, vou até que pedir colocar um óculos aqui, Samuel, para
falar que os Odibo, eles fazem parte de uma nação chamada Anishinaabe, né? No total são 8 nações, né? E os Algonquin, Nipissing, Mississauga, Potawatomi, a Lilian Pitawanaque era Potawatomi, Odawa, Chippewa, tanto Ojibwa como Chippewa Saulteaux, o Odicre. O Odicre é uma mistura entre os Ojibwa e os Cree, que são mais do norte do estado de Ontário. E os Cree não são Ojibwe, né, mas tem essa denominação Odicre. É assim como se fossem primo e irmãos, da mesma forma os Algonquin, mas eles não estão aí como Anishinaabe, os Cree não são Anishinaabe. Então, são essas 8, e eles estão em torno dos 3 grandes lagos que ficam entre o sul do Canadá e o norte dos Estados Unidos. Os estados de Ontário, Quebec, Manitoba, são estados do Canadá que tem bastante Anishinaabe, e nos Estados Unidos, Minnesota, não estou lembrando agora o outro estado, no momento já me lembro, os estados de Nova York também, são estados que ainda têm essas reservas e esses tratados, eles são chamados mais de tratados do que reservas. As reservas são onde eles moram, mas eles estão dentro de tratados. Então, o tratado X, né, um número tal, te denomina você daquela região. Mas isso depois do contato, claro, né, Samuel? Eles vieram fugindo do leste, do Atlântico, né? Eles sabiam que iam ser colonizados de alguma forma, e iriam chegar pessoas, depois eles souberam dessa chegada. Os Ojibwe, eles são muito dóceis, tanto que eles, quando tiveram o primeiro contato com os franceses, eles tiveram um contato de merchandise, né, de troca, de comércio, não houve tanta briga. A briga maior começou quando os ingleses chegaram, porque os franceses se misturavam com as mulheres Ojibwe, né? Tinham famílias misturadas, tanto que hoje tem um resultado disso, que são os metis. Os metis é o resultado Ojibwe com os franceses. E os ingleses não se misturavam, e aí eles fizeram uma separação bem forte mesmo, também porque vinham com uma religião muito arraigada, que já tinham também saído de lá da Europa expulsos, né? E era bem mais difícil esse contato entre todos os nativos, não só os Ojibwe, nem não só os Algonquin, todos sofreram bastante nesse contato. Eu não digo que depois eles também não tiveram guerra com os franceses, mas isso dependia muito se eles chegavam com uma armada querendo tomar o território. Aí, claro, que eles queriam defender e foram se juntando com outras nações, e houve bastante guerra. Isso aí a gente sabe nas histórias, né, que a gente ouve aí, principalmente nos filmes, né. Esse outro mapa que você me mandou... fica mais claro aí, né, assim, essa linhazinha divide na parte de cima é o Canadá, na parte de baixo é os Estados Unidos, e ali no meio desse vermelho tem esses 3 grandes lagos, né, e essa é a nação Ojibwe. Tanto que, se você é Ojibwe, você pode passar do Canadá para os Estados Unidos sem problema nenhum, sem problema de passaporte, né? Você tem uma fronteira, mas, vamos dizer assim, você está na nação Ojibwe. É a segunda maior nação no Canadá e a terceira nos Estados Unidos. É legal. Muito bem. E aí você também faz esse trabalho de contato espiritual, e qual é o caminho do desenvolvimento de uma mulher medicina? A Lilian era uma mulher medicina, você falou que era Potawatomi. Ela era a mulher medicina, e a técnica que ela usava, o método de cura que ela usava, era o canto, tanto que foi ela que fez aquele canto muito conhecido agora, aquilo pelo menos no Rio de Janeiro, Miigwech, né, que a gente canta, foi ela que fez. E é muito interessante, assim, Samuel, que
a prática de cura, ela é muito limitada mesmo a um ritual de cachimbo, né, a dar o nome de uma pessoa. Nós vamos, por exemplo, fazer uma cerimônia da lua, do nascer do sol, vamos fazer uma tenda de suor. Então, é limitada a esses métodos, né, essas práticas, né? Ela, por exemplo, conhecia muito pouco de ervas, né? Ela ficou muito interessada porque eu conheci algumas, mesmo sendo no Amazonas e estando ali no Canadá, né? Eu fui mostrando para ela, foi bem interessante, e ela disse assim, realmente aqui no Canadá o fato da gente ter sido tirado da nossa família impediu da gente aprender muitas coisas, né? Com os nossos pais. Então, no caso dela, ela foi, né, depois do momento que ela teve essa crise toda, estava bem distante da alma, ela foi aprender com os seus anciãos, que é com quem a gente aprende, né, a fazer, então, se aplicar as curas através desses rituais, né, como eu já falei, de cachimbo, de tenda de suor, cerimônia de nome, de morte, de nascimento, batismo, e fabricação de tambor também, né? Então, são práticas, assim, religiosas, vamos dizer assim, que, como eu falei, né, reafirmo, a Lilian adquiriu por provar que isso daí fazia bem para ela. Ela tinha vindo de uma quebra tão grande, ela estava tão distante da sua alma, conseguiu se aproximar de si mesma, então ela foi reconhecida como podendo fazer isso para outras pessoas, que foi algo parecido com o que aconteceu comigo, né? Nessa tradição, eu teria que ter no mínimo 50 anos para começar a ensinar. Como a minha mentora vinha do Canadá e ela não estava aqui o tempo inteiro, ela foi me passando algumas práticas de cura, né, muito antes de eu ter o direito no Canadá de poder estar fazendo, por exemplo, construindo tambores, fazendo as práticas que eu já comecei a fazer junto com ela, né, e liderar por ela não estar podendo estar naquele momento, né, não estar podendo estar presente. Isso daí ajudou com que eu acelerasse esse processo, tanto que eu tenho hoje 58 anos, quase fazendo 59, né? Agora em junho faço 59 anos. A princípio eu só teria, então, 9 anos, né, de prática, e não é o que aconteceu comigo. Eu, a partir dos 32, já comecei a fazer alguns desses ritos sozinha, né? Vamos ver aqui as mensagens que as pessoas estão postando aqui ao vivo, como a Lenise, boa noite de novo, que bom que voltou. A Alice fala assim, boa noite também, viva o xamanismo, viva a Tamis. A Solange Monteiro fala, boa noite a todos, salve as medicinas da floresta e salve a ayahuasca. Verdade. Você também conduz nas cerimônias ou participou de cerimônias com ayahuasca? Muito poucas vezes, né? Nós fazíamos aqui no Rio de Janeiro uns encontros xamânicos. Durante 5 anos nós fizemos num sítio maravilhoso, lá em Cachoeira de Macacu, e nossos amigos Runi Queen trouxeram a ayahuasca, né? Fizeram alguns rituais, tivemos também rituais de peiote, né? Então, assim, usamos, mas esse não é o meu chamado, Samuel, pelo menos até hoje nunca foi o meu chamado. Se alguém, por exemplo, se aproxima de mim e quer fazer um trabalho de ayahuasca, geralmente eu vou dar o endereço, o nome de alguém que eu confie, que eu goste, que eu já tenha trabalhado com essa pessoa para que sejam iniciados, porque é um trabalho de uma vida, né? Então, eu prefiro me dedicar bem a umas poucas coisas e aprofundar nelas do que sair fazendo tudo, por exemplo, né? E não é uma crítica a quem faz, né, de tudo, mas para mim não é ainda o meu caminho, pelo menos até hoje. A Lore deseja boa noite. E o Braddock faz aqui uma pergunta. Tamis, querida, você como líder espiritual, sofre preconceito de machistas ou os homens não incomodam você? Beijos, querida, fala o Braddock. Eu acho que eu vivi assim um pouco vamos dizer, num universo cor-de-rosa, né, assim, por ter sido criada por mulheres,
por ter crescido numa escola católica só de mulheres, né? Assim, eu fui pouco exposta a homens, né? Então, assim, é como se eles não me atemorizassem, porque eu não tive contato, né? Então, assim, não tive muito contato e por isso não tive tantos problemas, né? Mas eu acho que antes de responder isso, eu gostaria de falar que o momento onde eu passei a ser uma líder religiosa foi um momento onde essa minha mentora não era mais minha mentora, era agora um guerreiro e um sábio homem, Ojibwe, que veio ao Brasil, e que me deu a honra de ser sua filha espiritual, me deu também a honra de dar o seu próprio nome para um centro, né? A gente tem um centro Ojibwe no Rio de Janeiro, ele queria muito que a gente fosse essa ponte entre norte e sul, e doou, né? Deu a honra do seu nome, Nawakamig, é um nome difícil, né? Até difícil de dizer quando a gente lê, porque é Nova Kumig, né? Mas a gente fala Nawakamig, que significa em Ojibwe centro, né? E nesse momento é interessante porque ele se aproxima de mim, né? O Carlos Sauer traz o Dennis Banks para o Rio de Janeiro. Eu conheço aqui no Rio de Janeiro, tive esse presente do universo, né? Através do Carlos e do Tony Paixão, foi uma coisa muito bonita, foi o Lino, foi trazendo esse guerreiro para cá, né? E ele me reconhecendo, podendo fazer algumas coisas que ele não faria, né? Então, ele foi fazer tendas de suor e ele dizia, você faz isso assim, que você sabe fazer isso com mulheres, né? Então, a preparação dos rezos, colocar o cedrinho na tenda de suor, enquanto os homens estavam fazendo outras coisas, né? Ali foi bem interessante, porque ficou bem marcado para mim que existem coisas que homem faz e que mulheres fazem, né? Quando eu instituí, então, esse centro, né, que se chama Centro Nawakamig, ali eu não era mais só a terapeuta, né, xamânica, Tamis, eu tinha toda essa minha bagagem, claro, já trabalho há muitos anos, agora estou fazendo 26 anos, né, do meu primeiro trabalho. Ali eu estava formando, então, um centro que precisa de um líder espiritual, né? E esse líder espiritual, ele precisa de ser, ele ou ela precisa ser reconhecidos pelos seus membros ou pelas pessoas que se aproximam, né? Que foi o meu caso, e isso eu tenho desenvolvido nesses últimos 9 anos. Uma das razões, por exemplo, de como a gente atua, esse centro atua, né? Por exemplo, com várias outras religiões. Nós temos uma forte ligação com grupos, né, movimentos interreligiosos. Não vou mencionar todos, mas nós participamos de 4. Ali nós vemos bastante claramente que os representantes masculinos estão em maioria, e em minoria estão as mulheres. Ali eu comecei a perceber uma diferença, né, entre quantidade. Depois, entre as pessoas que estão no xamanismo, a maioria também é homem e não mulher. Então, quando eu decidi aceitar o chamado de fazer tenda de suor, não foi uma coisa muito bem aceita, não, pelos homens que faziam tenda de suor, né? Então, ali eu senti, eu acho que a primeira tomada de consciência de que sim, existia uma dúvida, não em relação a Tamis, mas em relação à mulher fazendo a tenda de suor, que tradicionalmente não é uma coisa comum. Como, por exemplo, eu dei o exemplo da Lilian Pitawanakwe, ela foi a primeira mulher Ojibwe a fazer tenda de suor para homens e mulheres. Até então só tinham mulheres fazendo tenda de suor só para mulheres, né? Então, aí eu percebo que, de alguma forma, o universo está me educando, né, numa linhagem onde mulheres estão fazendo rituais para homens e mulheres, né? O que talvez
assuste algumas pessoas. Discriminação assim direta e bruta, né, como muitas mulheres podem ter sentido na sua vida, não, mas suave e assim, como é que é a palavra que eu posso usar? Dissimulada, de uma forma dissimulada, sim. Se eu poderia dizer dessa forma, acho que eu já recebi, sim, o fato do machismo ainda ser muito arraigado na nossa cultura aqui, né? Muito bem, a Thames falou de vários nomes, entre eles eu vou compartilhar dois. O Carlos Sauer já teve também a live aqui com a gente, tem outros conteúdos aqui no canal. E na próxima sexta-feira as pessoas que estão aqui no canal vão acompanhar o Tony Paixão vai estar aqui na sexta-feira também, ao vivo com a gente. E a Alice, ela fala assim, ó, Now I Come com Dennis Banks, aqui ó, escreveu até aqui na tela. Exatamente. Dennis Banks é uma sumidade, né? Ele teve assim uma participação na história, né, dos índios norte-americanos, do movimento índio norte-americano, de uma forma muito inteligente, né? Ele dizia assim, eles olhavam para nós até os anos 60 como os bêbados, os perdidos, os preguiçosos, né? E a partir dessas marchas que eles fizeram, juntando todas as nações, né, em prol de uma defesa, né, formando esse movimento índio-americano, e ali eu acho que as pessoas começaram a observar ou perceber uma força que só foi readquirida quantos anos? 400 anos depois, 300 anos depois dos primeiros colonizadores chegarem, né? Então, Dennis Banks é uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, e algumas pessoas podem até ter visto alguns filmes com ele, porque ele também, além de tudo isso, era bem bonito, viu? Você falou sobre a sauna sagrada, a Tenda do Suor, e também sobre a tradição Ojibwe. Fala um pouquinho sobre essa relação, que eu gosto também de que as pessoas entendam que existem conexões, uma cosmologia das rodas, que essas cosmologias das rodas existem diferenças. Na tradição Ojibwe, compartilha com a gente qual é o desenho, quais são as estações, direções, cores e animais que estão ali nesse desenho tradicional Ojibwe. Tá, então nós temos, tudo começa pelo leste, né, o nascer do sol, então nós teríamos leste, sul, oeste, norte, amarelo, vermelho, preto e branco. A águia no leste, o lobo no sul, o búfalo no oeste e no norte o urso. Se a gente for olhar a roda da medicina como horários durante o dia, seria 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, né? Por isso que tem o branco, porque é a lua. Em termos de elementos, nós teríamos a água, o vento, a terra e o fogo. Idades, criança no leste, né, o início de tudo, o sul, o adolescente, o adulto no oeste e o velho, o ancião, no norte. Acho que é mais ou menos isso. E as ervas também, né, relacionadas. Então, no leste estaria o tabaco, no sul o cedrinho, que são aquelas folhinhas bem juntas, né, porque é muito coletivo, é a adolescência, e o oeste, por onde sai a nossa alma, seria a sálvia, a gente vai embora pelo oeste, e no norte, onde estão os anciãos, né, aquela trança, que a gente chama em inglês de sweetgrass, ou traduzindo assim, não sei nem se existe aqui no Brasil essa tradução, mas seria uma erva doce, mas não é, ou então capim doce, não é a nossa erva doce que a gente toma chá, não. É um cabelo comprido, assim, que representa o cabelo da Mãe Terra, que é trançado, se dizendo corpo, mente e espírito, né? E a gente vai queimando essa erva para a gente rezar para homens, principalmente, e para honrar as velhas. Por isso que a gente faz numa trança. Uhum.
Você citou de passar para um outro mundo. Na tradição Odibo, e como é que é a crença ligada à reencarnação, ao mundo espiritual, o que acontece quando a pessoa desencarna, os seus ritos de passagem nesse período? Olha, no momento que a pessoa morre, existem 4 dias que a gente vai fazer, então, um ritual, né, de fogo. O fogo fica aceso durante os 4 dias, e alguém, um líder espiritual, vai rezar para aquela pessoa não ficar encantada com os portais para ela atravessar esse rio. A gente diz, atravessa o rio para o outro lado, né? Então, existem portais específicos, um deles é do morango, né, onde a pessoa pode ficar muito encantada para comer morango e não querer sair daqui. Então, esses 4 dias são de reza para que essa pessoa tenha força para chegar do outro lado. Esse outro lado é onde moram os antepassados. Existe muitos estudos para tentar definir se no contato com os colonizadores, que eram cristãos, veio essa crença de que não há reencarnação. Então, eu não posso te afirmar se para os Ojibwas, originalmente, nós reencarnaríamos. Na forma que eu, para vários homens e mulheres medicinas para quem eu perguntei, nós voltamos para a nossa casa e lá ficamos, né? Muito bem. Tambor, você falou sobre tambor, a Lilian também ensina você a fazer tambor, você começou a confeccionar tambor. Quando você escuta o tambor? Uhum. Eu posso contar para você, assim, anteriormente, o quanto que, quando criança, né, minha mãe perguntou que instrumento eu queria aprender, ela disse assim, você pode escolher o instrumento, né, eu queria bateria, porque eu gosto muito de percussão. Mas ela falou, não, você já brinca muito que nem menino na rua, acho melhor aprender piano. Foi muito interessante isso, porque anos depois, quando eu escutei pela primeira vez, né, um tambor, eu me aproximei de uma pessoa que fazia tambor, e essa pessoa falou, não vou te aprender, não vou te ensinar a fazer o teu tambor. Eu tinha essa ideia de que eu precisava fazer o meu tambor, não queria comprar. Então, foi um pouco demorado até eu chegar no Canadá e fazer o meu primeiro tambor. E foi uma coisa muito linda, né? Porque quando eu toco o tambor, eu sinto o meu coração pulsar, né? Não necessariamente eu fico o tempo inteiro consciente do meu coração, né? Então, quando eu toco o tambor, eu sinto essa conexão com o coração da Mãe Terra. Tem uma coisa muito interessante que é o som tocado numa certa cadência, numa certa frequência, ele vai alterar a sua consciência, né? Então, quem está aqui desde o início escutou que o alterador de consciência que eu utilizo não são plantas enteógenas, como alguns que seguem o xamanismo fazem. O meu é o som. Eu posso usar um maracá, escutar esse maracá, fecho meus olhos, ponho uma venda, né? E daqui 5 minutinhos eu tenho uma resposta, um contato com o mundo espiritual, ou eu uso o meu tambor, que também tem uma frequência diferente da do maracá, para eu ajudar alguém, né? Porque normalmente a minha prática de ajuda, ela vai ser em cima da alteração de consciência. Então, tocando, por exemplo, o tambor durante 15 minutos, eu posso ter uma boa jornada já. Com o maracá é mais rápido. Eu digo que o tambor é AM e o maracá é FM. Então, é muito mais alto, muito mais rápido. A gente tem o acesso ao mundo espiritual muito mais curto, né? E é muito mais concentrado. Então, a gente utiliza para curar, Samuel. Eu posso obter respostas sobre doenças físicas, que tipo de métodos e técnicas e ervas que poderiam ser utilizadas para ajudar aquela pessoa na sua cura. Pode ser uma cura espiritual, pode ser uma cura emocional também. Então, o tambor, além de ser esse grande despertador do coração, né, para acompanhar os nossos cantos em torno das fogueiras, ele é também algo que a gente pode utilizar para falar com os espíritos. E espíritos não necessariamente são pessoas mortas, né?
Para nós, espírito é a alma, né? Então, assim, eu posso falar com o espírito da árvore, eu posso falar com o espírito do trovão, eu posso falar com o espírito da água, né? E posso falar com o espírito da pessoa. Então, é só assim para esclarecer, porque nem todo mundo tem esse mesmo conceito sobre espíritos, né? Uhum. E por falar em espírito, por falar em conexão, por falar em conceito, o que é um corpo de cristal? Segundo os próprios espíritos, né, que me acompanham nesse aprendizado, né, que já se vão aí uns 15, 16 anos agora, um contato de um ser muito especial, ele me falou que ele ia me passar um método, né, e que o conceito que ele falava de corpo de cristal era o mais longe do corpo físico e mais próximo da alma. Então, não é a alma que a gente está lidando, e não é aura, né? Então, é um corpo que nós temos, né? Ele é mais coletivo do que individual, né? Então, a alma estaria mais relacionada a esse indivíduo, e uma ponte para o todo, e o corpo de cristal estaria, então, ligando o corpo físico e essa existência individual nesse momento a essa alma que está ligada a esse todo. Esse seria o conceito. A gente está falando também sobre o feminino, sobre a mulher. Quais as relações das fases da mulher e das suas medicinas, nessa tradição que a gente está partilhando? Então, nós teríamos, então, a criança, né, até os 7 anos, a boa vida, depois a vida errante, de 7 a 13, né, que é onde ela vai buscar o que ela vai ser, depois até os 21, são 7 anos, né, são setênios, na verdade, não seria só uma fase da infância, adolescente, o adulto e o velho, seriam 7, né, estágios de vida. Para cada fase em relação às mulheres, né, que são seguidas pelas anciãs, não pelos homens, mas pelas anciãs, elas vão receber ensinamentos de acordo com essas fases que são os setênios, né? Por exemplo, até 7 anos, a criança ela é a rainha daquele local, né? Depois de 7 anos, ela vai aprender a ser aquela pessoa que ela vai ser como adulta, né? Depois dos 14 anos, ela vai aprender como o homem vai ser iniciado em alguns ritos. Esses ritos dos homens, por exemplo, a busca da visão, para as mulheres elas podem fazer, não é proibido, mas como elas já passam por um rito de iniciação muito forte, que é a menstruação, a menarca, elas não são obrigadas a fazerem a busca da visão, nessa tradição. E assim vai, Samuel, até 21, de 21 a 28 e até 49 anos. Então, para cada fase, nós vamos ter ensinamentos específicos. E o último, né, que é a partir dos 49 anos, na tradição Ojibwe, quando a mulher para de menstruar, ela vai ser, então, laureada como essa anciã, essa sábia, que é aquela que vai dar o tom para a família, para a comunidade. Vai se tornar, então, aquela mãe do clã, que eu falei inicialmente. E essa cerimônia, inclusive, você realizou, realiza também no Rio de Janeiro, que é a coroação, não é? Que é o nome da celebração. Fala um pouquinho dela. No momento que nós estávamos definindo como é que nós iríamos fazer os rituais e que ritos nós iríamos fazer, a minha mentora havia passado por um rito de passagem celta, lá no Canadá, e eu achei muito interessante, porque nós procuramos na tradição Ojibwe um rito que fosse para laurear a mulher sábia, e não existia. Isso eu fiquei bem assim, curiosa para entender por quê, porque como ela já fez todos esses ritos até 49 anos, né, na sua vida, quando ela chega nessa idade, a partir dos 49 anos, ela já é,
né? O que nós, na nossa sociedade, não somos. Pelo contrário, hoje em dia a gente quer alargar o máximo de tempo para a gente não ser velho, né? E lá não, pelo contrário, o velho é muito laureado. É assim como se fosse uma chefa, né? Uma líder, alguém que dá o tom para as conversas, né? E para como passar essa tradição. E, no caso, nós acabamos utilizando, então, esse rito celta para laurear as mulheres que passaram, então, que não menstruam mais e vão passar para esse reconhecimento, iniciam a se reconhecerem sábias, né? Uhum. Nessa questão também ligado a processos de relações, qual a proposta da prática de limpeza das relações que você também tem compartilhado aí no Acome? Tá. Então, dentro da minha prática, né, eu acesso os espíritos, né? Então, não necessariamente eu estou procurando sempre uma prática nova e um método, mas eles chegam e dizem assim: olha, eu acho bom você ensinar as pessoas aí na Terra a fazerem limpezas, porque eles são muito pesados. Isso faz parte, assim, de uma aula que eu poderia dar de 2 horas. Acho que mereceria só para isso aí uma live, viu, Samuel? Porque é muito complexo, é assim como se a gente estivesse falando da teia da vida, e das relações, por exemplo, quando a gente fala, a gente pensa sempre relação entre humanos, né? Nesse caso, a limpeza das relações, ela não se limita a esse contato interpessoal, né? Ou entre eu e o meu marido, entre eu e o meu amigo, entre eu e minha família, pode ser entre eu e a minha doença, entre eu e uma qualidade, o meu medo. Então, eu posso fazer limpeza em relação a qualquer relação. E isso é uma coisa que nós não falamos até agora, né? Até peço permissão de falar. Esse conceito de relação, né, por todas as nossas relações, não se limita a pessoas, né? Eu posso estar em relação a esse espaço onde eu estou falando agora, né? É minha relação com o todo, que pode ser imaterial, pode ser material, pode ser com pessoas, pode ser com o meu empregador, mas também pode ser com o meu trabalho, né? Então, limpar significa cortar tudo aquilo que é craca, tudo que é sujeira que vai sendo depositado nessa teia de relações, né? Porque nós somos todos interligados, nós sabemos, né? Tudo está interligado, visível e invisível. Mas por que será, né, que nós ouvimos falar na televisão, 100 mil pessoas morreram? Poxa, triste, né? Muito triste, mas você não vai ficar para o resto da vida pensando nessas 100 mil pessoas que morreram. Mas se uma pessoa que você ama muito morre, né, faz a passagem, talvez você carregue para sempre essa dor, né? Porque a carga emocional é muito forte, né? Você tem uma ligação muito forte com essas pessoas. Então, esse espírito que me passou esse método, né? Então, é um método recebido, a gente recebe uma indicação e depois a gente elabora um método, né? No caso, assim, não é o método que eu recebi, mas a indicação veio do mundo espiritual para nós fazermos essa prática, que hoje é uma prática, inclusive, oferecida no Centro Não Acame, uma vez por mês, para qualquer pessoa que tenha interesse e queira fazer uma limpeza, né, nessa sua relação com alguma coisa. Em uma das lives que a gente teve aqui, de entrevistas com convidados, você havia comentado alguma semelhança ligada a um oráculo, aí depois você comentou que é o oráculo das baleias. Fala um pouquinho como é que chegou esse oráculo das baleias, como é que é esse oráculo das baleias? Então, nós temos aqui, no xamanismo, de uma forma geral, nós temos os aliados, né? Aliados de poder, animais de poder, cada um tem vários, né? Cada pessoa tem vários. Só que essas baleias, elas entraram em contato comigo, eu trabalhando num país
onde existe muito uma doença que se chama síndrome da fadiga crônica, que é correlacionada também à fibromialgia. E apareceram esses seres, né, maravilhosos, imensos, grandes, assim, não sei se pela influência de um fóssil que tinha do lado da minha cama, mas eu fui tomada, assim, durante a noite por uma visão de baleias morrendo, muito sangue no mar, e eu estava, então, na Bélgica, e esse país, aparentemente, nesse local, né, que hoje é o país Bélgica, era um local de morte de baleias, não só mortas por alguém, mas elas vinham morrer ali. Então eles disseram, nós estamos num cemitério de animais de poder. A Bélgica é um cemitério de animais de poder. E o principal seria essas baleias. E elas estariam, então, precisando de contato, de saída desse local que as havia aprisionado, né? Então, assim, mesmo fósseis estavam precisando se libertar daqui. E pediram contato, pediram muita oração, pediram muitas canções, né? E eu fui criando grupos em torno disso e dessa ideia. As pessoas, inclusive, não eram pessoas só convidadas, eram pessoas que, quando ouviam falar, elas já tinham tido, de alguma forma, um contato com baleias, gostavam de baleias, né? E vinham se aproximando desses grupos, e a gente, com o alterador de consciência, o tambor, né? Durante 15 minutos, a gente fazia uma pergunta, como, por exemplo, o que essas baleias têm a nos dizer. Então, ultimamente, umas coisas que nós percebemos é que elas começaram a falar de um futuro próximo, né? Como, por exemplo, essa pandemia que nós estamos passando, elas chegaram a comentar algo muito forte que estava chegando na Terra, né? Eu não vou me adentrar assim esse mérito, porque eu acho interessante falar de uma forma mais profunda, né, sobre isso, mas elas chegaram a nos avisar de algo muito forte que estava para acontecer, e continuam nos dando muitas indicações de como passar por esse momento que nós estamos passando como um todo na humanidade, né, não só aqui no Brasil. Você falou da baleia, né? E também lá no prosodíbolo tem uma relação também oracular interessante também com a tartaruga, Uhum. né? A tartaruga para eles é muito importante, o mar é importante, né? Interessante porque eles não chamam como o estucano aqui no nosso Amazonas, do Lago do Leite, mas assim, tudo vem do mar, né? Então, eles passaram por um alagamento muito grande, né? Que eles pode ter sido esse dilúvio que aconteceu, que é contado na Bíblia, mas esse primeiro homem, que era um homem espírito ainda, o Anabozô, ele está em cima de um tronco, né? Em cima de uma massa de água, não existia mais terra, e ele sabe que ele precisa ir até o fundo daquela massa de água, pegar um punhado de terra. Então, vários animais dizem, bom, eu sou uma lontra, eu sei nadar e sei pegar posso ir lá embaixo e pegar. E todos voltaram dizendo que não conseguiram achar essa terra de tão longe que era o fundo, né? Ele também tentou, mas voltou bem, quase morto, mas não conseguiu pegar, até que chega o rato almiscarado, que pega esse punhadinho de terra no fundo do mar, né? E já desfalecido, né? Entrega um pouquinho desse punhado de terra na mão do Anabozô. O Anabozô, então, percebe que uma tartaruga se aproxima, essa é a história da criação desse povo, né? Se aproxima e oferece o seu casco como receptáculo para se formar a terra, né? Então, aquele punhado de terra foi colocado nesse casco e formou, então, a Ilha da Tartaruga, que é a América do Norte. Se você mostra de novo aquela imagem que a gente tem aí, que eu mandei para vocês sobre a nação Odiba, e você vai ver que a parte
essa parte em cima, né, seria o casco dessa tartaruga, ela estaria assim com o braço esquerdo para cima, a cabeça está aqui na Groenlândia, está caída do corpo, né? E se a gente tivesse mais, um pouquinho mais de imagem, né, a gente veria o finalzinho do rabo dessa tartaruga, que seria, então, a América Central. Então, essa grande América aí, ela é a Ilha da Tartaruga, né? Uhum. Por isso ela é tão laureada e por isso ela é tão importante esse clã, é tão importante esse animal, não só como um animal de poder, mas como um clã, né? Como alguém que deu a sua vida para ver terra. E por falar em animal de poder, como é visto o que é um totem para os Ojibways e como é que se formaliza, como é que se forma um totem, como é que é esculpido também lá e essas coisas todas? Não existem muitas esculturas, mas como, por exemplo, do pessoal do Oeste, né, do Pacífico, dos indígenas do Pacífico. Mas o totem Ojibwe vai ser, então, em cima, como se fosse assim a nossa carteira de identidade, ou então a nossa certidão de nascimento, onde o seu pai vem de um clã que se juntou a outro clã, você é daquele clã, e você se casa com outra pessoa, e você se associa com outro clã, então você vai formando um totem, né? Então são relações de familiares, o totem, o Ojibwe, né? O totem que nós utilizamos de uma forma geral no xamanismo, ele é adquirido por encontros espirituais. Então você ou invoca ou o próprio animal vem para formar esse totem dentro de você, né? Então, isso aí seria mais um recebimento espiritual do que uma herança biológica ou de relações por casamento, adoção ou de filhos que você vai ter. Uhum. Estilos de celebração. Fala sobre as diferenças de estilo de celebração do equinócio, dos solstícios. Uhum. Eu sei que você Então, também mantém esse calendário aí. exatamente. A gente faz, então, umas celebrações, a gente marca, né? Porque são muito importantes, né? Nós vivemos, por exemplo, nós estamos agora no outono, né? No hemisfério sul, nós estamos caminhando para o inverno. A gente sente bastante no nosso corpo, né? As diferenças e como as coisas mudam também no ar, né? Os animais que chegam, tudo fica diferente. Outro dia eu estava olhando aqui, eu tenho uma floresta aqui que dá para me ver da minha janela, e eu estava vendo o sol, a incidência da cor do sol. Não é a mesma cor amarela do verão, né? Ele estava mais alaranjado, né? Refletindo nas árvores, e não é só a luz, né? Mas a luz ela tem uma influência muito grande, as outras frutas, as outras flores que vão surgindo, também dentro da gente uma nova forma de ser, não que nós vamos ser completamente diferentes, mas quem sabe, né, quando a gente sai do verão, entra no outono, a gente vai encontrar dentro da gente talvez algumas doenças relacionadas à mudança de tempo, humores diferentes também. Então, quando nós fazemos essas celebrações, é para lembrar para as pessoas que, da forma que você também vê na natureza a mudança, que você também veja dentro de você. Então, a gente chama atenção para isso. Nós não temos, assim, tanta diferença na festa em si. Embora, por exemplo, para a primavera, né, a gente faça uma festa bastante alegre, com muitas pessoas, celebrando mesmo o nascer do sol, a vida nova que vem para a Terra, né? Mas todas elas em torno do fogo, né? Quando a gente faz numa sala, claro, em torno de uma vela, mas quando a gente faz fora, em torno de um fogo, de uma fogueira, né? Esse avô fogo que ilumina a alma da gente e celebra essa nova fase, né? Com muitos cantos, com comida, e um trabalho que nós temos aqui no centro com crianças, foi até assim trazido por uma médica, né, que dá muita importância a essa questão do alimento, né,
de trazer também que alimento seria bom para o corpo humano, né? De acordo com a estação do ano, para nós ingerirmos, né? E isso foi uma coisa assim que não é Ojibwe, né? Que não é tradicional Ojibwe, nós fomos criando aqui, porque se a gente for seguir o calendário Ojibwe, né? Que é no hemisfério norte, então não daria muito certo, não daria também certo com a questão dos alimentos, né? Não teríamos os mesmos alimentos, né? Então a gente adaptou isso para dizer para as pessoas, olha, agora seria bacana a gente trazer esses alimentos, esses tipos de chás, né? E nós temos parceiras, a Alice que está aí me escutando, né, que trabalha com florais, ela vem com conhecimento da Amazônia, né, os florais da Amazônia, e ela sempre traz os florais falando dessa modificação que nós vamos passar, né? E então nós temos assim semelhanças nessas celebrações, só lembrando para as pessoas tomarem mais consciências nas modificações que vão passar. Se a gente tiver consciência sobre essas modificações, vai ficar mais fácil da gente encará-las, né? Porque a gente é formatado para 365 dias sermos a mesma coisa e a gente não é. Mulher, principalmente, né? A cada mês a gente tem essas oscilações, então, se a gente tiver também essa consciência, fica mais fácil para a gente viver. Uhum. Bom, tem sempre aquelas cerimônias em que a gente vai renascer, né? A maioria das cerimônias também são ritos de passagem. Tem um rito que é bem interessante, que eu quero que você falasse deles, que é o giveaway. Uhum. O giveaway, ele é um treinamento, né? E assim, os Odibo, eles prezam muito pelo desapego, né? O desapego é algo muito, muito importante. Por exemplo, quem tem um tambor, que fabrica seu tambor, pagou o workshop, fez todo um trabalho, eles dizem assim, até 4 anos você, se quiser exercitar o desapego, você passa esse seu tambor para outra pessoa, né? Então, o primeiro ensinamento você não possui um objeto sagrado, você é guardiã desse objeto sagrado. Então, nós temos uma bolsinha de medicina, né, que nós carregamos perto do nosso coração. Ali nós temos alguns objetos sagrados, né, que a gente dali vai retirando para uma pessoa que, por exemplo, está precisando, você encontrou uma pessoa, estava chorando, estava num estresse grande, você quis dar um amor seu e representou ali numa pedrinha que você tinha na sua bolsa de medicina. Você desapegou daquela pedrinha que estava na sua bolsa, que provavelmente você recebeu de alguém que também fez esse mesmo ato de desapego e te passou um carinho, né? Então, o giveaway, em si, se a gente chama ele de um rito, ele é um rito de desapego, né? Não é assim, eu vou me livrar daquilo que eu não quero mais, não, né? Mas eu já participei de vários giveaways, Samuel, por exemplo, nos Powwow, que é uma celebração assim intertribal, né? É uma celebração religiosa, mas também festiva, né? Que no final todo mundo traz de tudo. Eu já vi chave de carro, eu já vi mangueira de jardim, de tudo, né? Então, assim, eu tenho algo ali que não me serve mais, eu não preciso daquilo, eu pego e ofereço para a comunidade, né? E você pode passar várias vezes em torno daquele tapete, né, durante o powwow. Você pode fazer as suas compras ali, se você quiser, né? Mas, assim, eles ensinam também que você não pega mais do que você precisa, né? Senão você vai colocar daqui a pouco em outro giveaway. Então, o giveaway é uma celebração, mais do que tudo, né? Uma forma de ensinamento, né, religioso para desapego, e pode ser usado em qualquer rito de passagem, em qualquer celebração. E, inclusive, por exemplo, se nós fizermos um workshop, no final a gente pode fazer um pequeno giveaway. As pessoas trazem seus objetos, pedras, o que quiser, e coloca assim num tapete bem arrumado, né, bem bonito, e no final a gente faz, então, essa troca. E a gente obedece geralmente uma ordem, né, dos mais velhos, aqueles que mais servem à comunidade, até os mais novos.
né? Geralmente as crianças são as últimas a escolherem. O Sidney aqui manda coração, ervas e... Obrigada. Para nós, Samuel. A Alice comenta assim: sim, cada estação tem suas flores e florais específicos, grata pela lembrança. Ah, que isso. Ah lá, Samuel, não lembra de pedir like se puder comentar depois. Relevância nessa live valoriza o canal. Olha aí, ó. O Sidney também ajudando a gente de lembrar isso. Hein, Sidney? Eu tô tá com uma ideia aqui de gravar um vídeo, já que eu esqueço, coloco um roteirinho aqui, eu coloco no início, outro no meio, outro no final, para mim estar tá lembrando. Mas agradeço também você estar ajudando aí por com esse ato virtual que ajuda também o canal, esse círculo, né? É uma espécie também de colocar a energia, gratidão por estar sempre estar junto aí. Muito bem. Eu vou aproveitar essa lembrança dele ali. Eu já te conheço há algum tempo, né, Samuel? E eu acho assim impressionante essa sua dedicação, né? Você é um xamã virtual também, né? E faz esse trabalho assim de trazer tantas notícias interessantes, né? Que talvez a gente não tenha acesso numa mídia mais tradicional, né? E graças a essas pessoas como você, esse canal que você criou, né? Que não só criou como alimenta, né? Eu estava te perguntando se eram todos os dias, se não era cansativo para você. Olha que serviço incrível, né? Porque tem uma coisa, Samuel, que se nós vivemos o xamanismo, nós não podemos deixar de falar, e eu acho que a gente não falou durante esse momento. A gente falou sobre as relações, né? Mas a importância da comunidade, né? E para você servir essa comunidade, você tem que ter qualidades. E você tem que colocar em cima da mesa essas qualidades. Não só para você se mostrar, não só para você egoicamente ser laureado, mas para que essa comunidade cresça. E eu acho isso muito bonito em você. Queria dizer isso publicamente, porque eu admiro muito pessoas como você que colocam essa energia nessa necessidade que nós temos de ouvir coisas boas, né? Eu espero ter contribuído com o crescimento, não com o crescimento apenas para fora, mas o crescimento e encontro da alma das pessoas, contando um pouco da minha história. E certamente eu tenho escutado e assistido outras lives suas aqui com outras pessoas, assim, o quanto que alimentam a nossa alma, né, Samuel? Então, parabéns pelo seu trabalho comunitário. Gratidão pelas... Gratidão pelas palavras de carinho, Tamis. E olha só o carinho chegando aqui também nos comentários. Ó, Terezinha Marcia falou assim: ó, querida Tamis, me ensinou muito e foi grande honra estar num grupo por 4 meses no início da pandemia em prol da egrégora de cura, amparo, paz e luz. Fala um pouquinho desse grupo, trabalho que nós fizemos. trabalho. Durante esses primeiros meses, que eu não sei porque a gente achava que iam ser só 15 dias, né? A primeira vez que eles disseram assim, vamos fazer um lockdown de 15 dias, tipo assim, no 16º dia a coisa já tinha passado, né? E não foi bem assim. Então, nós começamos a receber no centro muitos pedidos de orações para pessoas que estavam sendo internados, que estavam fazendo a passagem, né? E ali, junta com a minha família, né, nesse lockdown, a gente percebeu o quanto que a gente precisava estar em torno do fogo, mesmo que fosse uma vela, né, porque era dentro de uma sala, e a gente começou a fazer orações a cada 18 horas, né, fazendo contato através do som do tambor, alterando e rezando pelas pessoas, né. Aí eu tive a ideia de colocar isso no ar, então uma vez por dia, pelo Instagram, nós fazíamos essa live de 1 hora, onde a gente rezava juntos, a gente colocava o nome das pessoas, defumava o nome das pessoas que estavam precisando de oração, e eram muitas pessoas, e vieram várias pessoas. A Terezinha, eu não a conheço pessoalmente, mas assim, é uma amiga, é uma irmã, né, de fé, que continuou, e depois desses 4 meses, nós formamos um grupo de oração, de jornadas, onde até hoje funciona, né?
é um grupo que, quando alguém faz algum pedido de oração, faz algum pedido de jornada, né, de cura, é ali que eu coloco e as pessoas dão essa contribuição. Continuaram fazendo essa doação de amor, essa doação das suas qualidades, né? Para que a sociedade e a comunidade se sinta melhor. Foi mais ou menos isso. Eu não estou te escutando, Samuel. Acabei de receber aqui a mensagenzinha do sistema aqui falando para mim. Tá certo, tá. Ela falou assim: eu comecei a jornada aí, era lindo. Que bom, mas foi um Mas momento mesmo. Nós ficamos muito, muito unidos, né? Eu acho que até hoje a gente sente essa egrégora que foi formada ali. bem bacana, hein? O Wilson Abrunhosa fala assim: maravilhosa live. Comenta aqui, o Obrigada, Will. Wilson. Obrigada, Samuel também, né? Ajudou aí nas perguntas, porque senão eu fico aqui falando. Eu adoro falar. Ele fala gratidão imensa pela partilha do conhecimento. E por falar em partilha do conhecimento, uma das perguntas que também costumo fazer para as pessoas que vêm aqui no programa também é ligada a essa coisa da praticidade de viver isso, né? Como é que a gente pode viver o xamanismo, essa espiritualidade no dia a dia? Compartilha com a gente também isso. Tá certo. Num dia a dia não significa só naquele dia, né, Samuel? Então, assim, nós orientamos as pessoas a fazerem uma defumação. A primeira oração do dia, né, seria que eu não veja nada de ruim, que eu não ouça nada de ruim, que eu não fale nada de ruim, que eu não sinta nada de ruim e que eu seja abençoado ou abençoado, né? Então, assim, todos os dias nós repetíssemos isso, né, que eu não veja nada de ruim, não quer dizer também que você não vai ver nada, né? Porque nós estamos aí para ver as coisas, mas a gente não vai olhar de uma forma ruim, né? E se a gente vai escutar, a gente também não se abstém de ouvir as coisas, mas a gente não precisa ouvir com o ouvido ruim. E se a gente tem a dizer alguma coisa, né? Não, que eu não fale nada de ruim não significa também deixar de dizer o que você pensa, mas que você diga de uma forma que não vai machucar o outro, né? Eu tente, pelo menos, não sinta nada de ruim e que eu seja abençoado. Lembrando que você é uma parte da criação e que você precisa ser abençoado, né? Então, isso é uma indicação que nós damos aqui no centro, para as pessoas fazerem nas suas casas, com salve ou outra erva que você conheça, né? Ou que você tenha acesso. Mas uma coisa assim muito forte que eu coloquei na minha vida foi o contato com os espíritos, né? Através do som da alteração de consciência através do som do tambor. Então, se eu poderia dizer assim, no dia a dia, assim, a vida dos meus filhos, né? As escolhas de escola, vai ou não vai para a primeira série, vai aprender ou não a ler e escrever, foi muito fruto de jornada, né? Então, assim, viver no dia a dia, trazer também para a nossa própria vida o que a gente diz que para o outro, né, seria bom fazer, a gente tem que trazer para a nossa própria vida. Então, eu aconselho, se sabem fazer jornada, se sabem entrar em contato, né, com os espíritos que eu inicialmente falei que não eram só espíritos de mortos, mas é o espírito de tudo, né? Quando você entra em contato para tentar ver um pouco mais amplo o que você pode fazer na sua vida de escolhas, e se você ainda tem crianças pequenas, como você pode orientá-las, ou que tipo de, por exemplo, agora as pessoas me perguntam assim, você acha que a gente deve se vacinar, né? Então, existe aí uma discussão muito grande, algumas pessoas são contra, outras são a favor, né? Claro que para a grande maioria as pessoas têm que se vacinar sim, mas algumas pessoas que fazem essa opção, eu digo assim, não tente, de não se vacinar, não tente fazer isso com a sua mente, pergunte, faça uma orientação também, e é muito interessante que algumas pessoas até contrárias à vacina acabam se vacinando porque os espíritos mostraram, né, que para aquela pessoa seria o mais interessante, entendeu? Então, até numa coisa assim bem, bem atual, a orientação de falar com os espíritos, eles podem te dar bastante segurança
nas escolhas que você tem a fazer. Então, isso para mim é viver o xamanismo no dia a dia, Samuel. A Carla Quitefle é muito boa mesmo, a Lenise, e o Wilson complementa aqui também com mensagem, olha, que essa medicina seja espalhada por todos os cantos do planeta, Arrol. E a Alice fala assim, isso, valeu Samuel, ajudando a tecer essa teia de conhecimento. Muito bem, a gente está chegando já aqui ao final, e aí eu vou pedir para a Tamis deixar sua mensagem final e depois trazer um canto aí, depois do canto a gente vai para a vinhetinha final. Então, já quero agradecer a vocês todos que ficaram com a gente aqui ao vivo. Vocês estão acompanhando também a gravação, compartilhe aí com outras pessoas que você sente que tem a sintonia com esse trabalho desenvolvido pela Tamis e com o programa também, se inscrevendo aí no canal, caso também tenha essa ressonância. Mais uma vez, a Tamis, gratidão pela disponibilidade. Mas ela passou a mensagem, se quiser também pode terminar, concluir com um canto. Aí depois do canto eu solto a vinheta de encerramento. Tá certo, muito obrigada, Samuel. Talvez uma coisa assim que eu não tenha falado com tanta veemência, eu gostaria de falar, é a importância, né, dos nossos presentes que nós trouxemos, né? Quando nós nascemos, nós trouxemos presentes para a Terra. O quanto que a gente precisa compartilhar esses presentes com a comunidade, né? Então, assim, os seus saberes, os seus conhecimentos, o seu ser, né? O quanto que é importante você colocar, anunciar. Um dos meus é que todos nós deveríamos ter, no mínimo, o mínimo básico para todos, né? Então, assim, uma das escolhas do centro, Samuel, é que nós fazemos aqui arrecadações, né, durante a pandemia ainda mais, porque nós temos tido muito pedidos, né, das etnias brasileiras, né, das aldeias próximas aqui no Rio de Janeiro, mas também no Amazonas, de pedido de ajuda financeira. Então, eu digo que eu não tenho vergonha nenhuma de pedir, né? Nós precisamos dar o que a gente tem nesse momento, se não é dinheiro, se não é material, se é imaterial, se é o seu saber, se é o seu compartilhar, né, de um saber, mesmo que seja compartilhando uma live como essa, fazer a sua parte, porque todos nós temos presentes, e a gente traz esses presentes, então, para a comunidade, para que ela se torne uma comunidade mais próxima daquilo que o Criador deixou na Terra, né? Que os homens têm que ser felizes, e os homens podem ser felizes, né? Homens, mulheres, crianças, animais, os seres da criação podem ser felizes, respeitando-se uns aos outros, né? Respeito é algo muito, muito importante. E, assim, uma canção que me vem agora, se alguém tiver em casa assim, um copo de água, eu acho que seria interessante vocês receberem essa oração cantada, nem vou usar o tambor, vou usar o maracá. Eu até tinha pensado numa outra canção, mas agora, pensando nesse tema da mulher e o quanto que a mulher tem a ver com a água, que é a criação de vida, né? O útero, a água e aquilo que nós nascemos nela, né? Talvez com essa oração vocês pudessem abençoar um copo de água e pedir cura, não só cura física, mas cura emocional, espiritual, porque é um momento muito difícil esse que nós estamos passando, né? Além das nossas próprias mazelas, existem várias outras comunitárias, né? E universais. Então, seria interessante a gente sempre colocar nossa energia de cura no que fosse preciso, no que fosse possível, inclusive num copo d'água. Eu vou cantar essa canção como mulher, como líder espiritual e como alguém que se preocupa com o outro. Água, nós te amamos,
nós te agradecemos, nós te respeitamos. Eu vou cantar em Ojibwe. Nihibe Kizageigo Chimigwe Chawe Nemigo Ijawe Nemigo Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Ibe Kizageigo Nimigwe Chawe Nemigo Ijawe Nemigo. Por todas as relações